Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado de hoje à noite é o Dr. Alexandre Aguiar, que é presidente da Comissão de Gestão Jurídica da OAB Ceará. Dr. Alexandre, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Gostaria de começar falando sobre uma situação que tem incomodado muitos brasileiros, muitos cearenses, que é a questão da inadimplência, né? As dívidas. E estamos chegando aí num período de fim de ano onde é muito comum que os consumidores vão às compras. O que fazer diante desse grau de inadimplência? Inclusive há uma pesquisa nacional que mostra bem essa situação. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. De fato, como você comentou, uma pesquisa recente falou que 57% dos brasileiros hoje têm algum tipo de estresse relacionado à inadimplência, dívidas e dificuldade de pagamento e receio de ter que acessar algum familiar ou amigo para poder pagar essas dívidas, tá? Essa época, ela se caracteriza por um ingresso de recurso muito grande na economia, por causa do 13º. Então, novembro e dezembro, o 13º vem e as pessoas conseguem ter acesso ali a um recurso que passa um ano esperando. Só que também é uma época de muito apelo comercial por conta da Black Friday, como você comentou, Natal. Então, o consumidor fica naquele dilema: se eu tenho dívida, eu quito minhas dívidas ou eu uso esse recurso para poder adquirir alguma coisa nova? E aí, se for esse o caso, já carrego a dívida para o ano que vem. Então, de fato, é uma situação que merece uma reflexão, e essa reflexão ela passa necessariamente pela falta de uma educação financeira. Nós não temos essa educação financeira que deveria já vir de casa. E deveria também passar pela escola. Como fazer, como chegar, vamos dizer, a esse denominador comum? Ou seja, qual é a melhor escolha? Como é que o consumidor deve decidir quando ele deve usar esse recurso extra no sentido de quitar alguma dívida que esteja pendente ou então fazer uma nova compra, muitas vezes até utilizando aquele dinheiro para fazer um pagamento à vista? Dívida nunca é bom, tá? Porque você paga juros, paga multa. Então, quem está numa situação de dívida, devendo alguma coisa, o ideal é que a pessoa utilize esse recurso para sanar essa solução. Porque às vezes a pessoa fica com o nome manchado no mercado, às vezes ele precisa ter o nome limpo para obter algum crédito, para alugar alguma coisa. Então, a dívida, o fato de você ter a dívida é ruim, porque você paga juros, paga multa, a dívida vai crescendo com o tempo, tá? E te impede também, às vezes, de fechar algum negócio. O recomendável, por todos os analistas financeiros, é que você utilize o recurso do 13º ou algum recurso extra que você não está esperando para solucionar suas dívidas e, a partir daí, você construir um novo futuro. Um futuro que, como eu comentei, passa necessariamente por uma consciência financeira. A pessoa que tem um conhecimento financeiro mínimo que seja, esse conhecimento ele é libertador, porque ele abre possibilidades para o futuro. Todo mundo tem seus sonhos, seus anseios e quer realizar grandes coisas. Ou fazer uma viagem com a família, ou adquirir um imóvel, um veículo, um estudo, pagar uma faculdade. Sonhos, eles existem. Se você tem dívida, seu sonho vai ficando cada vez mais distante. Pois é, a gente estava falando aí sobre essa pesquisa que mostrou essa quantidade de brasileiros, né, uma maioria, aí 57%, né, de que tem algum tipo de estresse relacionado a problemas relacionados a dívidas. Quando se chega nesse período de novembro, existem as ofertas, os descontos oferecidos aí pela Black Friday e no mês de dezembro as festas natalinas aí que geram uma pressão em cima do consumidor para comprar. As ofertas, né, os lojistas apostam em promoções, em muitas ofertas, para pressionar ali o consumidor aí às compras. Nesse caso, como fazer, como saber exercer, vamos dizer, essa questão do orçamento quando a pressão muitas vezes vem de dentro da própria casa? Excelente pergunta. A gente sabe que o Brasil, os juros é muito alto. Juros de cartão de crédito e cheque especial são
um dos mais altos do mundo. E esses juros é que geralmente sufocam o consumidor. Outro dia me perguntaram se o cartão de crédito é o grande vilão. Ele não é o grande vilão. Se você souber utilizá-lo, ele é fantástico. O problema é que, como nós não temos, em geral, uma educação financeira, a gente não faz a conta. A gente usa o cartão de crédito como complemento salarial. E aí é onde está o grande problema. Então, vamos imaginar uma pessoa que não tem dívida, tá? Ela tem ali o cartão de crédito e ela quer comprar alguma coisa agora no final do ano. E ela tem a possibilidade de pagar isso de forma parcelada. Imaginemos um produto de R$1.000, seja ele qual for. Eu vou pagar de 10 vezes. Então, eu vou todo mês ter que pagar R$100. O que é que a pessoa tem que fazer? A pessoa já tem que separar do orçamento dela aqueles R$100 para pagar a fatura do cartão nos próximos meses. O que é que normalmente o brasileiro faz? O brasileiro diz assim, ó, essa parcela cabe no meu bolso, eu vou rodando aqui o cartão e aí eu vou levando isso com o tempo. E aí é onde os juros vai cobrar a conta, tá? Mas respondendo a sua pergunta, a melhor forma, se a pessoa tem dívida, é pegar esse recurso, quitar a dívida para abrir uma oportunidade de crédito. De repente, a dívida é com o cartão de crédito. Ele está lá inadimplente com o cartão, ele quita o cartão e o cartão está disponível de novo para ele fazer a compra e satisfazer, às vezes, um desejo familiar. Né? É melhor, no caso, muitas vezes, fazer aquela quitação daquele débito, abrir um crédito e fazer, vamos dizer assim, fazer a compra de forma parcelada, numa forma de crediário, mas estando sem estar, muitas vezes, com o nome sujo em um Serasa da vida. Né? Exato, exatamente. Tendo aquele cuidado para se programar e deixar no orçamento mensal o valor para pagar aquela compra, ou a fatura do cartão ou o crediário. Lembrando que, na maioria das vezes, as pessoas entram em endividamento por vários motivos, mas assim, na maioria das vezes, ou para atender alguma necessidade mesmo, tá? Ou em decorrência de algum infortúnio. Por exemplo, a pessoa foi demitida, ou então aquela pessoa que é autônoma, aquele profissional que é autônomo, às vezes sofre um acidente, fica sem poder trabalhar, e aí acaba contraindo dívidas para poder fazer frente às necessidades do dia a dia. Mas também tem aquelas pessoas que assumem dívidas por consumo mesmo. Então, o que é importante? Toda vida que você vai fazer uma compra, inclusive agora, nesse período de final de ano, são 3 perguntas. Eu quero isso? Quero. Eu preciso disso? Eu tenho como pagar por isso? Se uma dessas 3 perguntas a resposta for não, é melhor não comprar, porque vai trazer algum tipo de problema no futuro. Se você consegue responder as 3 perguntas com sim, então você tem ali algum tipo de consciência financeira que vai fazer com que você se programe para pagar aquela compra parcelada. E aí é fantástico. E aí o cartão de crédito é super válido. Doutor Alexandre, eu vou pedir aqui um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente continua batendo um papo aqui com o doutor Alexandre Aguiar, ele que é presidente da Comissão de Gestão Jurídica da OAB Ceará. É um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou conversando com o doutor Alexandre Aguiar, ele que é presidente da Comissão de Gestão Jurídica da OAB Ceará. Doutor Alexandre, voltando aqui a falar sobre essa questão das ofertas e os atrativos aí do período de fim de ano, a preocupação em relação à questão da inadimplência não pode ficar só no consumidor. Quem também está vendendo precisa se preocupar com isso, né? É verdade. Mas hoje, quem está vendendo tem mais mecanismos de segurança, vamos chamar assim. Porque o consumidor vai usar o cartão de crédito ou o Pix, que se tornou hoje um excelente veículo de meio de pagamento. Então, o vendedor, só aquele vendedor que ainda utiliza o crediário, né, que são, não, tudo bem, ainda existem muitas empresas que usam o crediário, mas hoje não é mais o maior meio de pagamento. Mas esses que utilizam o crediário
eles se fazem valer dos Serasas da vida, SPC, então eles fazem a consulta para poder aprovar ou não o crédito. O que é muito comum também são os financiamentos. Você vai adquirir um veículo, um imóvel, mas também esses passam pelos mesmos mecanismos de segurança, ou seja, vai para uma análise de crédito e a partir dessa análise de crédito é que há a concessão ou não. Então, na verdade, hoje, o maior problema do endividamento, ele cai sobre o consumidor, sobre o pequeno empresário, aquele autônomo, o profissional liberal. Essas pessoas é que geralmente têm muita dificuldade de gerir as suas finanças. Às vezes o profissional liberal, o microempresário, ele mistura as contas pessoais com as contas do negócio. E às vezes ele está endividado no pessoal e acaba usando o recurso da empresa para poder pagar as suas contas, ou vice-versa. E aí contamina, é o que a gente chama de confusão patrimonial, há uma contaminação. E isso também é muito ruim, porque acaba criando um círculo vicioso em que a pessoa tem mais dificuldade de sair da situação de endividamento. Agora, os cuidados em relação às compras, o consumidor também tem que ficar atento às ofertas que são colocadas aí no mercado. Falando aí, por exemplo, do caso da Black Friday, existem aqueles lojistas, né, esses grandes mega stores que oferecem determinados tipos de produtos ali com descontos acima de 50%, 60%, mas que muitas vezes acaba sendo uma pegadinha para o consumidor. Como o consumidor deve agir no sentido de escapar dessas pegadinhas e dessas armadilhas que vão fazer, muitas vezes, ele assumir uma prestação que seja acabando sendo acima do que ele esperava pagar? Excelente. Vale aquela máxima, né, de pesquisar. O consumidor tem que pesquisar. Hoje, com a internet, a pesquisa se tornou muito mais simples, rápida. Você, às vezes, de dentro de uma loja, você acessa a internet no seu celular e você busca o preço daquele produto em outras lojas. Já existem, inclusive, sites que fazem essa comparação para você. O que eu costumo muito fazer, eu como consumidor, às vezes, eu procuro saber quanto aquele produto custa fora do Brasil, se é um produto importado. E aí eu faço um comparativo. Claro, quando o comerciante ele importa o produto, ele paga os impostos em cima. Mas eu faço um comparativo para saber se aquele valor não ficou muito acima, né? E você comparando, você consegue fazer um planejamento de melhor comprar. Lembrando que sempre, aquela máxima de que junte o dinheiro, compra à vista e peça o desconto, sempre vai ser o melhor caminho. Esse é sempre o melhor caminho. Mas a pesquisa, ela é a solução para evitar esse tipo de pegadinha, como você falou. Agora, quando o consumidor acaba sendo, vamos dizer assim, enganado nesse tipo de compra, existem formas dele também tentar buscar um apoio judicial para reparar, às vezes, danos que ele vem a ter, não é? Existem advogados que são especializados nas questões de consumidor, as questões consumeristas, como se diz. Na grande maioria das vezes, acaba tendo que bater as portas do Poder Judiciário para buscar exatamente algum tipo de ressarcimento. Agora, o consumidor ele tem que ficar atento, principalmente aquelas ofertas incríveis que tem nas redes sociais. Desconto de 70%, 80%. Olha nos comentários, quando você vê uma oferta muito chamativa, olha nos comentários. E às vezes com descontos tão altos que diferem muito do que é praticado no mercado. Sim, não é? Exatamente. É a história de você comparar o preço, pesquisar. Então, se lá numa mídia social qualquer estão te oferecendo um produto, um aparelho de celular, uma televisão com 80% de desconto, dá uma olhada quanto é que está no mercado local. Tá certo? Porque a probabilidade é grande daquilo ali ser um engodo. E quando muitas vezes nos comentários da oferta, já tem pessoas que passaram por aquele golpe e já estão lá dizendo, isso aqui é golpe, não entra. As facilidades aí da tecnologia
hoje fazem com que muitos consumidores busquem as compras em sites, através da internet, e há muitos casos, né, muitos relatos de, às vezes, essa compra ser efetuada e o consumidor não receber aquele produto desejado. Hoje, esses golpes diminuíram ou ainda há realmente uma incidência muito grande que tem que fazer realmente o consumidor estar mais em alerta? Existem. Os golpes são muito grandes. E quando vai chegando nessa época de promoção, Black Friday, Natal, tem muito. Inclusive, as grandes redes, as grandes lojas, elas até alertam os consumidores, né? Então, por exemplo, Amazon, Mercado Livre e outras plataformas de venda online, eles mandam mensagens alertando: olha, cuidado, se você receber uma oferta assim ou assado, verifique por dentro da plataforma. Se você receber um SMS, não clica no link, porque também pode ser um golpe para poder capturar suas informações de celular ou computador. Então, o consumidor precisa ficar atento. A compra do produto, vamos dizer, na loja física, ainda tem muito cliente que só deseja fazer compras na loja física, mas o meio virtual também pode ser bastante vantajoso, né, para o consumidor. Quais são os cuidados maiores, os cuidados básicos que precisam ser tomados para quem vai às compras nesse fim de ano? A loja, ela tem um apelo visual, tem um apelo do toque. Roupa, por exemplo, você quer experimentar a roupa, ver se te caiu bem. Mas hoje, essa geração mais nova, ela compra virtualmente sem nenhum problema. Ela vai lá, olha as medidas, ó, isso aqui cabe em mim, compra e tá tudo bem. Então, isso depende muito do consumidor. Eu, particularmente, eu gosto muito da loja para algumas coisas e eu vou para o eletrônico, para o virtual, para outras coisas. O cuidado, eu acho que vale para os dois, tá? Mas na loja é mais difícil, porque na loja você sai com o produto, né, na sacola. Já no meio virtual, ele está mais sujeito a golpes. Na loja, o que você tem que ficar atento é o preço. É você pesquisar. Então, você vai para um centro comercial qualquer, verifica o produto que você quer e sai em outras lojas comparando o preço. Essa é a melhor forma de você ter o melhor desconto. Doutor Alexandre, agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço. Agradecendo a sua audiência, marcando já um compromisso para o próximo sábado aqui na Band Canal 20.1. Um abraço a todos e até o próximo sábado.